O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O convidado do programa de hoje é Alessander Mário Kerber, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS. Alessander Kerber possui graduação em licenciatura e em bacharelado em História pela URGS, mestrado em História pela Unicinos, doutorado em História pela URGS, pós-doutorado na Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e está finalizando pós-doutorado no Departamento de História da USP. Entre suas áreas de pesquisa estão identidade, memória, patrimônio material e imaterial, temas sobre os quais falaremos no programa de hoje. Boa noite, professor Kerber. Boa noite. Professor, quais as possíveis conexões entre patrimônio e identidades sociais? Bom, puxando de um importante teórico da área do patrimônio, um antropólogo espanhol, Loren Prats, ele afirma justamente que o que justifica, o que faz com que se mobilizem tantos recursos, tantos investimentos em relação ao patrimônio, está associado justamente ao patrimônio representar identidades sociais, né? O patrimônio, como a gente pensa na contemporaneidade, claro que no decorrer da história houve várias formas diferentes dos grupos sociais definirem bens que devem ser preservados, mas patrimônio, como a gente fala na atualidade, é uma construção bastante recente, data de pelo menos 2 séculos para cá. E está associada justamente à definição de determinados bens como sendo importantes para um determinado povo, e esse povo, mais especificamente, relacionado à construção de uma identidade nacional. Com a Revolução Francesa, com as ideias ilustradas, a gente tem uma mudança na forma como os estados nacionais eles são legitimados, né? Enquanto que no antigo regime você tem explicações teológicas, explicações dinásticas para sustentar e para legitimar a atuação dos estados nacionais, no pós-Revolução Francesa é a ideia de povo, né, que vai legitimar a existência desses estados nacionais, e concomitantemente relacionado a isso que se vão começar a definir patrimônios nacionais. A ideia de patrimônio está justamente associada à definição de quem é determinado povo, né? E nesse sentido está associado à construção dessas identidades sociais, né? No século XIX se relaciona essencialmente patrimônio com as identidades nacionais. No século XX a gente tem várias outras identidades sociais, identidades étnicas, identidades religiosas, identidades regionais, locais, também definindo, também disputando espaços, também definindo a existência do seu patrimônio, escolhendo os seus bens. Mas o patrimônio está sempre associado a um discurso sobre quem é que é o grupo, né? Quando se escolhe determinados bens para serem preservados, sempre se está fazendo uma escolha por alguns e a não escolha por outros, né? Assim como a memória, ela é seletiva, não tem como a gente lembrar de tudo, se escolhe algumas coisas e se tenta definir e valorizar algumas coisas mais importantes para ser lembradas. A mesma coisa acontece em relação ao patrimônio. São alguns bens que são escolhidos e nessa escolha sempre tem uma atribuição de significado, quer dizer, sempre se diz como é que é o grupo a partir dessa escolha feita. Então, se tem, quando se define determinado patrimônio, uma escolha, um privilégio a determinados sujeitos, em detrimento de outros sujeitos, porque o patrimônio sempre está associado a dizer como é o grupo, consequentemente dizer o que é mais valorizado, o que é mais recorrente, o que é menos recorrente, o que deve ser mais valorizado, o que deve ser apreciado, o que deve ser preservado, o que consequentemente não deve ser preservado, e nesse sentido sempre se tem uma disputa de poder associada a essas discussões sobre patrimônio, né? Porque no momento que se diz que é determinado bem mais importante que outro, também está se fazendo uma escolha dizendo o que é mais importante, o que é menos importante para aquele grupo, né? Como é que é mais esperado que aqueles sujeitos ajam, como é que é menos esperado, quem é mais parte daquele grupo, quem é menos parte daquele grupo. Então as discussões sobre patrimônio estão muito associadas também a essa questão da inclusão e a inclusão dos sujeitos sociais. E eu estava mencionando a questão das identidades nacionais
porque patrimônio foi construído, né, desde o século XIX, essencialmente relacionado a essa construção das comunidades nacionais, dessas comunidades imaginadas nacionais, né? No começo do século XIX, daria para dizer que as nações europeias não têm história, né? Se tem alguns trechos de histórias escritas sobre determinados governos, sobre determinados reinados, sobre determinadas dinastias, mas não se tem uma história estabelecendo o começo, a continuidade, quando é que começa aquele grupo, quais são as características daquele grupo. As histórias nacionais de cada uma das nações são escritas no decorrer do século XIX, e com isso também são definidos os patrimônios nacionais, né? É um processo que se desenvolve no decorrer do século XIX e também é um processo associado difundido também através da escola, através da imprensa, através desses meios, essas referências identitárias nacionais. Professor, afirma-se atualmente a importância de se trabalhar com patrimônio material como elemento fundamental do nosso espectro cultural. Porém, parece que os signos constituintes do patrimônio material têm primazia nisso, como os edifícios, mais entranhados nas noções que as pessoas têm do que se constitui como patrimônio e do que deve ser valorizado como tal. O senhor, por sua vez, ao longo de seus trabalhos, o senhor traz, por exemplo, a música como um elemento importante da constituição do patrimônio de determinados grupos sociais. Eu lhe pergunto que tipos de metodologias podem ser utilizadas nas pesquisas relacionadas à identificação desses elementos do patrimônio imaterial, como apresentá-los para o grande público em um contexto em que eles ainda parecem ser menos valorizados perante essa comunidade. Sim, a questão do patrimônio imaterial é uma questão bastante recente, né? Tanto no Brasil se tem uma legislação, né, regulamentando a questão do patrimônio material só desde 2000, né? A Unesco também, em 2003, se não me engano, que se tem a definição do patrimônio material da humanidade. E, em grande medida, essa questão está associada justamente à valorização de grupos sociais anteriormente excluídos, né? Por não produzirem grandes obras de arte, por não produzirem obras arquitetônicas, né, consideradas importantes, por estarem mais associadas à cultura oral, né, e a formas de produção de bens anteriormente não tão valorizadas, é que se tem essa questão do patrimônio material muito relacionada a esses grupos, né? No Brasil se tem legislação, como vocês sabem, desde 1937, definindo e focando essencialmente o patrimônio material, né? Mesmo que se tivesse discussões relacionadas a bens que hoje a gente chamaria de imateriais, né? O Mário de Andrade, por exemplo, no pré-projeto dele, né, sobre patrimônio, pensava na questão do folclore, né? Folclore abarca alguns bens que a gente nomearia né, com uma categoria mais atualizada academicamente como sendo patrimônio imaterial, né? Mais atualizada porque folclore está muito associado a uma versão estática de cultura, né? De que determinados lendas, canções, né? Todos esses tipos, né, de bens que podem ser enquadrados dentro do conceito de folclore, eles foram pensados, né? O próprio conceito de folclore foi teorizado, né, no decorrer do século XIX, foi utilizado, continua sendo utilizado até os dias de hoje, a partir de uma ideia de conseguir manter o que é a cultura popular de uma forma bastante estática, né? Se registra o que é aquele bem e aquilo não deve mais ser alterado, né? Quando se pensa patrimônio imaterial, até não se utiliza, né, a definição de tombamento, não se tomba bens de natureza material, se fala em registro de bens de natureza imaterial, justamente em função de se pensar a cultura como sendo dinâmica, né? O ato de tombamento, como foi definido desde a legislação de 1937, ele engessa, ele estabelece como se fosse para a eternidade, aquele bem tem que ser mantido exatamente dessa forma. A legislação, né, implementada sobre patrimônio material, ela está mais atualizada em relação a essa questão da dinamicidade da cultura. E se fala então de registros, né, desses bens que de 10 em 10 anos pelo menos vão ser repensada a necessidade ou não de se manter políticas de valorização, de preservação desses bens, né.
Como foi legislado no Brasil, né, fica a cargo do IPHAN esse registro, e o IPHAN tem a obrigação, então, de fazer a guarda dessa documentação que registra esse bem de natureza imaterial e a promoção, a divulgação, né, disso. Eu diria, em relação a questões metodológicas, eu parto justamente da área da história para dizer que a história tem muito a contribuir, explicar justamente a história da relação entre esses bens e as diversas dinâmicas sociais, assim como explicar a própria história da transformação desse bem em patrimônio. Porque quando se discute a questão do patrimônio, se tem que olhar, o Pomian dizia que a história dos bens que fazem parte do patrimônio é diferente da história do patrimônio. Quer dizer, se tem um momento de construção, né, de utilização desses bens, e se tem um momento de transformação desses bens em patrimônio. E esse momento de transformação desses bens em patrimônio é fundamental também os historiadores olharem para ele, entenderem quem são os sujeitos que estão mobilizados para transformar esses bens em patrimônio, que significados eles estão atribuindo para esses bens, que significados poderiam ser atribuídos a esses bens que não foram atribuídos, né? Que discursos foram vitoriosos, que discursos foram perdedores nesse processo de transformação de determinado bem em patrimônio. Então, nessas questões metodológicas, eu ponho justamente a história como sendo uma das áreas do conhecimento que possibilita, que eu diria até que potencializa uma constante atualização dos significados sobre os bens, né? No sentido de porque a área da história tem essa questão de atualizar, de perguntar, de duvidar o tempo inteiro, né? Até nesse sentido, frequentemente a área da história ela é um incômodo, né, para os discursos já construídos sobre patrimônio, né? Os historiadores vão lá e fazem perguntas, né, frequentemente se tem um discurso institucional já sobre determinado bem e, obviamente, as diversas instituições de memória gostariam que esse discurso fosse promovido e frequentemente historiadores chegam e duvidam desse discurso, vão apontar outros possíveis discursos, vão apontar relações de poder que estavam por trás da construção desse discurso, né? Vão duvidar desse patrimônio. Mas é justamente isso que a história tem de melhor também a oferecer para a área do patrimônio. Professor, como é possível trabalharmos com a memória no âmbito educacional e particularmente nas universidades? Qual a sua importância para tais instituições? Bom, uma questão importante a salientar e que frequentemente no senso comum se confunde memória e história. São duas coisas bem diferentes e frequentemente antagônicas uma coisa à outra, né? A história é justamente como uma área do conhecimento que vai fazer uma investigação, ela parte justamente do pressuposto de duvidar de todas as suas fontes, né? Inclusive as fontes de memória. O historiador, ele vai, se ele simplesmente reproduz o discurso da memória, ele não está fazendo história, né? Fazer história significa justamente, quando, né, um momento, claro, como se faz, por exemplo, uma entrevista de história oral, se cria um documento, né, baseado na memória, se vai duvidar também desse documento, né? Se vai perguntar por que será que essa pessoa está dizendo, está contando dessa forma, por que ela está se lembrando dessa forma, que ação será que essa pessoa está querendo gerar no seu ouvinte narrando dessa forma. Então, eu diria que justamente a história tem a possibilidade de ser importante, de ser enriquecedora para essas discussões no âmbito do patrimônio, justamente a partir da questão de que a história duvida da memória, né? Duvida de quaisquer fontes, mas duvida da memória também, e duvida o tempo inteiro, né? A história tem essa possibilidade de transformar uma memória ou um discurso construído sobre né, aqueles bens, né, em algo atual, né, em algo eu diria até que o patrimônio está sempre associado a essa questão da herança do passado. O historiador
tem mais a potencialidade de falar isso em relação ao presente do que desconstruindo essa ideia de simplesmente ser uma herança, atualizando, questionando essa herança do passado, inclusive questionando, então, em certa medida, até podendo destruir essa herança do passado, pensando em outra possibilidade de significação para esse patrimônio. Né? Então, eu acho que a grande questão, me faltou a palavra agora, a grande contribuição que os historiadores podem dar no campo do patrimônio está associada justamente a um questionamento constante sobre a memória. Tanto a memória, né, isso em qualquer instituição de memória, né, isso eu colocaria também no âmbito da universidade, um questionamento constante sobre a memória construída sobre a universidade. E atualizando em relação à própria historiografia, né, por exemplo, em relação à área da história, ela produz conhecimento relacionado justamente ao passado e definido sempre uma característica do conhecimento histórico, a gente sempre delimita um marco cronológico, e a história tem a oferecer justamente uma explicação sobre determinado tempo, né, que possibilita a problematização de uma memória construída sobre a instituição em relação a esse tempo. Então, novos sujeitos, a história vem apresentando novas possibilidades de olhar para o passado, novas interpretações sobre o que aconteceu, né? E nesse sentido eu considero que seja a principal potencialidade de contribuição da história em relação à memória. Não uma promoção da memória em si, mas o questionamento da memória. Nós queremos então agradecer a sua presença, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Conversamos hoje com Alessander Kerber, professor do Departamento de História da URGS e do PPG deste curso. Alessander Kerber possui doutorado em História pela URGS, pós-doutorado na Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, e está finalizando pós-doutorado no Departamento de História da USP. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Fernando Rabelo e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.